Pessoal, bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardi. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Hoje a gente vai fazer uma explanação, continuando a falar sobre o livro da sabedoria. Hoje a gente vai, na realidade, terminar a conclusão desse importante livro da sabedoria, que é um livro bíblico muito profundo, muito instrutivo, para quem quer ter uma qualidade de vida melhor. Reinterpretação do Êxodo. Carne do deserto. Por isso foram justamente castigados por animais dessa espécie, e atormentados por uma multidão de animais. E em vez de feri-lo assim, vós favoreceis vosso povo, satisfazendo por um alimento surpreendente no odor de seu apetite, e oferecendo-lhe por alimento codornizes, de tal modo que aqueles malgrado de sua fome, diante do aspecto hediondo de animais enviados contra eles, experimentaram a náusea, estes, após uma curta privação, receberam um alimento maravilhoso, pois era preciso que os primeiros, os opressores, fossem oprimidos por uma inexorável fome, e os outros fossem apenas mostrados os tormentos suportados por seus inimigos. Efetivamente, quando o cruel furor dos animais os atingiu também, e quando pereceram com a mordedura de sinuosas serpentes, vossa cólera não durou até o fim. Foram por pouco tempo atormentados para sua correção. Eles possuíram um sinal de salvação, que lhes lembrava o preceito de vossa lei. E quem se voltava para ele era salvo, não em vista do objeto que olhava, mas por vós, Senhor, que sois o Salvador de todos. Com isso mostráveis aos vossos inimigos, que sois vós que livrais de todo mal. Quanto a eles, as mordeduras dos gafanhotos e das moscas os matavam, e não se encontrou remédio para salvar sua vida, porque mereciam ser castigados por tais instrumentos, mas a vossos filhos mesmo os dentes das serpentes venenosas não os puderam vencer, porque, sobrevindo a vossa misericórdia, curou-os. Eram picados para que se lembrassem de vossas palavras, e em seguida ficavam curados, para que não viessem esquecê-las completamente e a subtraírem-se de vossos benefícios. Não foi o maior nem algum unguento que os curou, mas a vossa palavra que cura todas as coisas, Senhor, porque vós sois Senhor da vida e da morte. Vós conduzis as portas do Hades e de lá tirais. Enquanto o homem se pode matar por sua maldade, não pode fazer voltar o espírito uma vez saído, nem chamar de volta a alma que o Hades já recebeu. Então aqui fala que Deus, ele realmente ele faz justiça, né? Aquelas pessoas que oprimem as pessoas inocentes, aquelas pessoas que fazem as coisas erradas diante dos olhos de Deus, como está falando aqui, aqui Deus ele até permite a opressão dos inimigos, mas tem um momento que ele acaba castigando essas pessoas que oprimem, as pessoas que não merecem serem oprimidas. Por quê? Porque Deus ele permite esse tipo de situação, porque ele sempre tira do mal, ele tira sempre um bem maior. Ou seja, aquilo que aparentemente é algo deplorável, é algo muito ruim aos nossos olhos humanos, Deus ele consegue fazer com que algo negativo se torne algo bom. A natureza a favor de Israel. Escapar à vossa mão é impossível, e os ímpios, que recusam conhecer-vos, foram fustigados pela força de vosso braço. Perseguidos por chuvas extraordinárias, saraivas, implacáveis tempestades e consumidos pelo fogo dos raios. O que havia de mais admirável ainda é que na água que tudo extingue o fogo tomava mais violência, porque o universo toma a defesa dos justos. Ora, a chama temperava seu ardor, para não queimar os animais enviados contra os ímpios, para que estes se apercebessem e reconhecessem que eram perseguidos pelo juramento de Deus. Ora, excedendo sua força habitual, o fogo ardia mesmo no meio da água, para destruir os frutos de uma terra iníqua. Mas, pelo contrário, foi com o alimento dos anjos que alimentastes vosso povo, e foi do céu que, sem fadiga, vós lhe enviastes um pão já preparado, contendo em si todas as delícias e adaptando-se a todos os gostos. Essa substância que dáveis se parecia com a doçura que mostráveis aos vossos filhos. Ela se adaptava ao desejo de quem a comia, e transformava-se naquilo que cada qual desejava.
Embora fosse como neve e gelo, ela suportava o fogo sem se fundir, para mostrar que para com os inimigos o fogo não destruía as colheitas. Quando ardia, apesar da saraiva, brilhava debaixo de chuvas, enquanto que quando se tratava de alimentar os justos, até perdia sua natural violência. A criatura que vos é submissa a vosso Criador, aumenta sua força para castigar os maus, e os modera para o bem dos que puseram em vós sua fé. Do mesmo modo, transformado em tudo o que queria, servia a vossa generosidade que a todos alimenta, segundo a vontade do que ela tinha necessidade, para que os filhos que vós amais, Senhor, aprendessem, que não são os frutos da terra que alimentam o homem, mas a vossa palavra, que conserva em vida aqueles que creem em vós, e que não eram destruídos pelo fogo, fundia-se o simples calor de um raio de sol, para que se soubesse que é preciso antecipar-se ao sol para vos agradecer, e que é preciso adorar-vos antes de raiar o dia, porque a esperança do ingrato é como a geleira do inverno, que se derramará como água inútil. Então aqui fala que Deus ele está sempre a favor de Israel. Quem que é Israel aqui? São os homens justos. Deus é contra os ímpios. Deus ele castiga os ímpios. Deus ele persegue os ímpios com coisas terríveis, fenômenos da natureza que fala, né? Chuvas extraordinárias, tempestades, fogo dos raios. E quando na verdade o universo ele toma a defesa dos justos. Por quê? Porque a justiça é muito maior do que a maldade. A justiça de Deus é algo que não fica sem vamos dizer assim, a maldade, ela não vai ficar, porque muita gente acredita que o mal é muito mais forte que o bem. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz aqui que ele consegue realmente castigar os ímpios, destruir a sua maldade, ele castiga os maus e ele faz com que os justos sejam abençoados. Ele realmente recompensa os justos. Existe uma recompensa para quem é justo, né? Às vezes a pessoa acha que é só um malandro é que está no caminho certo, ou que Deus, inclusive, até abençoa o malandro. Tudo bem, ninguém está dizendo que isso não acontece, mas ele defende, ele pune o pecado, né? E Deus, ele odeia o pecado. Ele até pode amar o pecador, porque ele sabe que ele é uma criatura, mas ele abomina o pecado. Então o pecado, aqui está falando que ele vai ser castigado. Não tem como a pessoa que está fazendo coisas erradas ou que, enfim, pessoas que estão oprimindo os outros, elas vão ficar impunes. Aqui está falando que não. A praga das trevas. Em verdade, grandes e impenetráveis são vossos juízos, Senhor. Por isso as almas grosseiras caíram no erro, por terem acreditado que podiam oprimir a santa nação. Os ímpios, prisioneiros das trevas, encarcerados por uma longa noite, jaziam encerrados nas suas casas, tentando escapar à vossa incessante vigilância, depois de terem imaginado que com seus secretos pecados ficariam escondidos sob o sombrio véu do esquecimento. Eles se viram dispersáveis como presa de um terrível espanto, e amedrontados por alucinações. Mesmo quanto mais afastados do que se abrigavam, não os punham ao abrigo do terror. Ruídos aterradores ressoavam em torno deles, e taciturnos espectros de lúgubre aspecto lhes apareciam. Nenhuma chama, por intensa que fosse, chegava a iluminar, e a luz brilhante dos astros era impotente para iluminar essa noite sombria. Mas aparecia-lhes de súbito nada mais que uma chama aterradora, e tomados de terror por essa visão fugitiva, julgavam essas aparições mais terríveis ainda. A arte dos mágicos se mostrou ilusória, e a sabedoria que eles pretendiam evidenciou-se vergonhosamente como falsidade. Aqueles que se jactavam de banir as almas doentes, o terror e a perturbação. Eram eles mesmos atormentados por um ridículo temor. Mesmo quando nada de mais grave os aterrorizava, a passagem dos animais e o silvo das serpentes punham-nos fora de si e eles morriam de medo. Recusavam até mesmo contemplar essa atmosfera a qual nada podia escapar, porque a maldade, condenada pelo seu próprio testemunho, é medrosa, e sob o peso da consciência supõe sempre o pior, pois o temor não é outra coisa que a privação dos socorros trazidos pela reflexão. Dominou a revolta não pela força física, nem pela força das armas, mas pela sua palavra deteve aquele que castigava, relembrando-se os juramentos feitos aos antepassados, e a aliança estabelecida. Já os mortos se amontoavam uns sobre os outros quando ele interveio e deteve a cólera, e afastou dos vivos. Na sua longa vestimenta restava representado o universo inteiro, nos 4 fileiras de pedras os nomes gloriosos dos patriarcas, e no diadema da sua cabeça vossa majestade.
Diante dessas coisas cedeu o exterminador, e foi diante dessas coisas que retrocedeu, porque a simples demonstração de vossa ira era o suficiente. Então aqui fala realmente que a ira de Deus, ela visa os pecadores, né? Então aqui não adianta que nem aquela pessoa que é pecadora, ela achar que o seu pecado, a sua maldade é algo bom, porque o pecador, ele é enganado por Satanás. Satanás faz com que o pecador ele acredite, até, até às vezes por uma questão de tradição, né? O Satanás ele fala, mas o pecado é algo que é natural do homem. É uma tradição do homem pecar. Desde que o mundo é mundo, o homem peca, né? Mas o que acontece? Isso não é verdade. Por quê? Porque o pecado ele é algo que é totalmente condenado por Deus. Não adianta aquele pecador achar que a maldade dele, que a malícia dele, ela não será punida, porque aqui fala que, com certeza, ela realmente será punida. Então, aqui está falando que Deus realmente, eles são enganados, eles acreditam, né, que a maldade não vai trazer nenhum tipo de consequência. Mas aqui fala que a maldade, ela com certeza supõe sempre o pior, né? O peso da consciência que fala, condenada por seu próprio testemunho. Não há nada de bom na maldade. Às vezes os pecadores acham que a maldade tem algum benefício. Aqui fala que não há nada de bom. Contudo, para vossos santos havia uma luz brilhantíssima, sem verem seus semblantes e outros ouvirem minha voz. E julgavam-se-nos felizes por não sofrerem os mesmos tormentos. Davam-lhe graças porque não se vingavam dos maus tratos suportados, e pediam-lhes perdão de sua inimizade. Pelo contrário, vós destes uma coluna luminosa, para guiá-los na sua marcha para o desconhecido, como um sol que sem incomodá-lo alumiava seu glorioso êxito. Mas eles bem mereciam ser privados da luz e aprisionados nas trevas. Eles que tinham encerrado em prisões os vossos filhos, através dos quais a incorruptível luz da lei se devia comunicar ao mundo. Também tinham resolvido levar à morte os filhos dos santos, mas um deles foi exposto e salvo. E para puni-los fizestes perecer uma multidão dos seus filhos, e todos juntos vós os aniquilastes nas profundezas da água. Esta mesma noite tinha sido conhecida de antemão por nossos pais, para que, conhecendo bem em que juramentos confiavam, ficassem cheios de coragem. Assim vosso povo esperava tanto a salvação dos justos como a perdição dos ímpios. E pelo mesmo fato de terdes destruído vossos inimigos, vós nos convidastes a ser vossos e nos honrastes. Por isso, santos filhos dos justos ofereciam secretamente um sacrifício. De comum acordo estabeleciam um pacto divino, que os santos participariam dos mesmos bens e correriam os mesmos perigos, e entoavam já os hinos de seus pais, quando se elevaram os gritos confusos dos inimigos, e se espalharam as lamentações dos que choravam pelos seus filhos. Uma mesma sentença feriu o escravo e o senhor. O homem do povo sofria o mesmo castigo que o rei. Todos igualmente tinham um número incalculável de mortos abatidos da mesma maneira. Os sobreviventes não eram suficientes para sepultá-los, porque num instante de sua melhor geração será exterminada. Depois de terem permanecido incrédulos por causa de seus sortilégios, reconheceram vindo morrer seus primogênitos, que esse povo era verdadeiramente filho de Deus, porque quando um profundo silêncio envolvia todas as coisas, e a noite chegava ao meio de seu curso, vossa palavra toda-poderosa desceu dos céus e do trono real, e qual um implacável guerreiro, arremessou-se sobre a terra condenada à ruína. De pé ela tudo encheu de morte, e pisando a terra tocava os céus. No mesmo instante, visões e sonhos terríveis os perturbaram, e temores inesperados os assaltaram. Zombando aqui e acolá, semi-mortos revelavam a causa da morte que os atingia, porque os sonhos que os tinham agitado tinham-nos informado antecipadamente, para que eles não perecessem sem conhecer a causa de sua desgraça. Então aqui fala, como eu falei, que essas pessoas ímpias, elas são castigadas, né? As pessoas que fazem a maldade, que fazem sortilégios, que perseguem os justos, né, que fazem coisas erradas, são castigadas. Verdade é que a prova da morte feriu também os justos, e numerosos foram os que ele abateu no deserto. Mas a ira de Deus não durou muito tempo, porque um homem irrepreensível se apressou a tomar sua defesa, servindo-se das armas de seu ministério pessoal.
a oração e o sacrifício expiatório do incenso opôs-se a ele e pôs fim ao flagelo, mostrando que era vosso servo. Dominou a revolta não pela força física, nem pela força das armas, mas pela sua palavra deteve aquele que castigava, lembrando seus juramentos feitos aos antepassados e a aliança estabelecida. Já os mortos se amontoavam sobre os outros, quando ele interveio deteve a cólera, e afastou-se dos vivos. Na sua longa vestimenta estava representado o universo inteiro, nas 4 fileiras de pedras os nomes gloriosos dos patriarcas, e no diadema de sua cabeça vossa majestade. Diante dessas coisas cedeu o exterminador, e foi diante dessas coisas que retrocedeu, porque a simples demonstração de vossa ira era suficiente. Então, novamente, fala sobre a ira divina, né? Como eu falei, os pecadores obstinados, eles acreditam que não existe um castigo pela malícia, pela maldade. Mas existe. Por quê? Porque é aquela lei da plantação e da colheita, né? Se a pessoa, como diz o latino, se ela plantar sacanagem, ela vai colher solidão. A passagem do Mar Vermelho. Quanto aos ímpios, inexorável foi a ira, que os perseguiu até o fim, porque Deus previa o que eles haveriam de fazer, isto é, depois de terem deixado partir os justos, estando mesmo que fossem embora, mudariam de opinião e os perseguiriam. Na verdade, eles estavam ainda enlutados, e gemiam ainda sobre a tumba de seus mortos, quando loucamente tomaram outra resolução, e perseguiram como a fugitivos, aqueles aos quais tinham rogado que partissem. O merecido destino os impelia a esse proceder extremo, e os atirava no ouvido dos acontecimentos passados, para que sofressem em meio a tormentos um castigo completo, e fossem feridos de uma morte insólita, enquanto o vosso povo tentava uma extraordinária passagem. É que toda a criação, obedecendo às vossas ordens, foi remodelada em sua natureza, para que vossos filhos fossem conservados ilesos. Foi vista uma nuvem cobrir o acampamento, e a terra seca surgir do que tinha sido água. Um caminho viável formar-se no Mar Vermelho, e um campo verdejante emergiu das ondas impetuosas. Por ali passou toda ela a nação de vossa mão protegia, e que viram singulares prodígios, como cavalos conduzidos à pastagem e saltavam como cordeiros, glorificando a vós, Senhor, seu libertador, porque eles se lembravam ainda do que tinha acontecido na terra estrangeira, como a terra contrariando a direção dos vivos, tinha produzido moscas e como um rio em lugar de peixes, tinha lançado fora uma multidão de rãs. Mais tarde viram ainda nascer uma nova espécie de pássaros, quando permeados pela cobiça, pediram manjares delicados, porque, para satisfazê-los, codornizes subiram do mar. Os castigos não surpreenderam os pecadores, sem que fossem advertidos pela violência dos raios. Então, aqui fala também da questão das pessoas que estavam sendo oprimidas pelas pessoas más, né? Porque às vezes aquela pessoa ímpia, né, os pecadores que perseguem os justos, eles acreditam que não existe nenhum tipo de olhar que está olhando para isso, que estará punindo essas pessoas que perseguem, que elas oprimem as pessoas justas. Mas aqui fala que essas pessoas que estavam sendo oprimidas pela malícia dos ímpios, elas seriam livres, elas seriam então, elas estariam, vamos dizer assim, totalmente libertas dessa maldade, né? Porque Deus, ele faz justiça aos oprimidos. Então aqui ele compara com a passagem do Mar Vermelho, no sentido de que eles estavam sendo perseguidos sim, e eles acabaram então sendo livres, assim como aconteceu então a passagem do Mar Vermelho, onde o povo que estava cativo, né, nas mãos lá do faraó, conseguiram passar a pé enxuto e foram libertos daquela opressão que eles estavam sofrendo. Assim também os justos, né, perseguidos pelos ímpios, conseguiram escapar daquela opressão, daquela situação terrível, e foram então libertos daquela maldade. Escravidão dos hóspedes. Suportavam justamente o castigo de sua própria maldade, porque tinham mostrado excessivo ódio pelo estrangeiro. Houve muitos que não quiseram receber hóspedes desconhecidos, mas estes reduziram à escravidão. Hóspedes que tinham sido benfeitores. Isso não é tudo, haverá algo a mais que um castigo qualquer para aqueles que acolheram mal os estrangeiros. Mas estes, a princípio, receberam bem seus hóspedes, e concederam-lhes a participação em seus direitos. Em seguida, eles os encheram de males. Do mesmo modo, foram feridos de cegueira, como aqueles homens às portas do justo, quando envolvidos por uma profunda escuridão, procuravam cada um do seu lado o caminho para suas casas. Então, essa escravidão dos hóspedes aqui significa
aquelas pessoas, como eu disse, que estavam sendo maltratadas, hóspedes, né? Quem que é o hóspede? O hóspede é aquela pessoa que está num lugar que não lhe pertence. Quando você vai para um hotel, aquilo ali, você não é o dono do hotel, você é o hóspede do hotel. Quando você está na casa de um parente, você não é dono daquela casa, você é um hóspede, na verdade, ali. E se aquela pessoa no hotel ou da casa onde você está trata você mal, ela será punida, ela será castigada pela sua própria maldade, por causa do ódio que ela mostrou pelo estrangeiro. E na verdade, isso aí é errado, não, você não pode tratar mal essas pessoas que são desconhecidas. Às vezes um hóspede desconhecido, né? Você trata com maldade, com escravidão. Essas pessoas que fizeram isso, que acolheram o mal, seja um parente, um amigo, elas são severamente castigadas, né? Às vezes a gente acha que o castigo é só pelo pecado, não. Deus é muito mais profundo do que isso. Deus não olha só o pecado que você comete sozinho, um pecado ali, não. Ele olha a maldade com as pessoas também. Tem gente que acha que o pecado é um pecado isolado, assim, algo é entre mim e Deus. Não, o pecado que Deus olha também é aquele pecado quando você quer prejudicar os outros. É muito grave isso aqui. Conclusão. Assim os elementos mudavam suas propriedades entre si, como na harpa os sons mudam de ritmo, conservando a mesma tonalidade. É o que se pode verificar perfeitamente quando se consideram esses acontecimentos. Os seres terrestres tornavam-se aquáticos, os que nadam passavam a terra. O fogo era mais violento debaixo da chuva, e a água esquecia a propriedade que tem de extingui-lo. Além disso, as chamas não ofendiam as carnes dos frágeis animais que as atravessavam. Não lhe que faziam esse elemento celeste, semelhante ao gelo inteiramente capaz de derreter. É que em tudo, Senhor, agradeceste e glorificaste nosso povo, e não deixaste de assisti-los em todo o tempo e em todo lugar. Então aqui, fala como eu falei anteriormente, que Deus, ele realmente faz com que aquilo que aparentemente é normal, aquilo que aparentemente ele é assim natural, até um fenômeno da natureza, algo que você não consegue entender por que um dia está sol, outro dia está chuva, por que acontece uma epidemia, acontece uma tempestade, acontece um desastre natural. Por quê? Porque isso significa que tudo isso muda, e muda num instante aos olhos de Deus, né? Ou seja, nada diante dos olhos de Deus tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê. Nada é por acaso diante dos olhos de Deus. Não existe nada que a gente pode imaginar assim que é casual. É uma coisa casual, uma coisa que acontece, é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Não, tudo tem uma explicação, segundo a Bíblia. Muito obrigada. Então assim a gente termina, né, pessoal, esse importante livro da sabedoria. Espero que todos tenham gostado. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Até mais. Tchau, tchau.